Fala galera do canal, me chamo Julien. No vídeo de hoje veremos várias matérias em um vídeo só, é extremamente completo. Tanto falas do Richard Wolff, como também a desconfiança por parte dos estadunidenses. Eles citam o Brasil e muito mais. Também veremos o Trump meio que pipocando contra a China. Mas já deixe seu like, inscreva-se no canal para ajudar na divulgação e valeu! É urgente que comentaremos agora, pois terá impacto no mercado. Após Trump tentar reduzir ontem a tensão com Xi Jinping, temos uma informação de última hora que vai além. O governo Trump considera reduzir as altas tarifas sobre importações chinesas, em alguns casos pela metade, para aliviar tensões com Pequim que afetaram o comércio global, segundo o Wall Street Journal. O presidente Trump ainda não tomou uma decisão. É verdade que as palavras de ontem apontavam nessa direção. Fontes informadas dizem que as discussões estão fluidas e há várias opções na mesa. Então, sem saber a opinião chinesa, nem o que a China diz nas negociações tarifárias não oficiais com os EUA, o próprio governo americano, segundo o Wall Street Journal, considera reduzir as altas tarifas sobre importações chinesas. Essas tarifas seriam reduzidas entre 50% e 65%, conforme publicado pelo Wall Street Journal, agora como informamos. I wanted Trump. You wanted Trump. Yep. There was no way in hell I wanted her there. But now I don't know what would have been better. What were you expecting? I was expecting the lower cost of a lot of just your everyday living things and hoping that he would make things better for everybody in America because that's what we need. Groceries are already outrageous. Jamie Basinger is the only person we met in eastern South Dakota who openly questioned her own political views. You know, as we've talked about, you're in a really conservative area, very pro-Trump area. Like, do you feel frustrated in trying to talk to your neighbors about what's going on? Yeah, you know, it's the biggest thing that frustrates me is that I just feel like nobody cares right now until it affects them. And I don't understand how they don't see that. They're not dumb. These people aren't dumb. And they're not unkind people and selfish people and thoughtless people, so I don't understand. Hofer introduced us to her neighbor Rod Olerud, who was feeding cattle and who, for now, is okay with it. I just think we need to let the president do what he's doing, and we need to just see what's going to happen here and give him a little latitude so that, you know, if it doesn't work, then we're going to have to try something different. Tommy Baruth thinks we already give it a chance. He's a retired soybean farmer who saw what happened in 2018 when Trump put tariffs on China. The export market just went right down the tube because these countries could buy them from other places cheaper. Brazil and other countries were the ones that benefited from that. I read that it stayed that way, that now China buys a lot more from Brazil. Exactly. And a lot of times those markets don't come back. Yeah, the price might come down, but when them people start starving, they're going to come back to the table. You mean in the other countries? Yeah, we're a gracious nation feeding the world, and we shouldn't have to without getting something for it. Did you vote for Trump? No. No, I did not. Why not? You want me to be truthful? I think to get to where he's at today, he's stepped on people, and he's got no morals, I don't think. I don't like the man. I don't like him. Why do you think so many of your neighbors do support I don't know. I guess I don't see anything good about him. Does it affect the way you think about America? It scares me. É vergonhoso. Eu ouvi o que disse o nosso secretário do Tesouro, e é vergonhoso o que sai da boca dele. Estou quase sem palavras, mas vou tentar explicar. Por que ele chama o que os chineses fazem de algo óbvio? Ele diz que são pessoas inteligentes, cientes de que não deveriam fazer o que fazem. Lembro a todos, há 70 anos, a China era um dos países mais pobres do mundo.
era um exemplo da miséria extrema. Pearl Buck descreveu em A Boa Terra um sofrimento quase sobre-humano. Nos últimos 75 anos, especialmente nos últimos 30, 35, tornaram-se uma potência econômica. Por que não chamar isso pelo que é, como Michael diz, um sucesso? Claro que é um sucesso. Nesse período, tornaram-se o centro manufatureiro do mundo. Eles são os... Isso me surpreende muito. Vi um mapa de trens-bala na China. A rede complexa de linhas super rápidas. Nos Estados Unidos, só o Acela se aproxima de Boston a Washington pouco mais rápido que o convencional. Não temos trens-bala, e eles conectaram toda a China com eles. Michael lembra qual foi o grande avanço do século XIX. Os trens que uniram o país e abriram o centro-oeste, tornando-o produtor de grãos e alimentos. Os chineses são o sucesso da nossa era. Governos anteriores do Zimmewa queriam que a China mudasse seu regime e sistema. Justificamos sua entrada na OMC, achando que os tornaria como nós. Mas não há motivo para eles serem como nós. Eles não querem ter crescimento econômico lento. Em 2024, segundo o FMI, EUA cresce em 2,8%. China cresce 5%. Sei que virá o absurdo de não confiar nos números chineses. Ouço essa história sem parar há 30 anos. Agora está sumindo, pois era bobagem desde sempre. Aliás, são números do FMI, não da China. A realidade é que o governo americano está em apuros. O império americano declina e o capitalismo se enrolou. 40 anos de déficit comercial e dívida em dólar têm consequências. Foi o que aconteceu na segunda-feira. Por isso, o mercado de títulos entrou em pânico. Olha, isso destruiu um governo britânico a 2 ou 3 primeiros ministros, quando ela, a Liz Truss, tentou ultrapassar o limite de dívida aceitável para Londres, prejudicando ainda mais a economia. Eles estão em apuros aqui e a imposição de tarifas... Bem, deixe-me explicar de outra forma. O presidente dos States declarou guerra econômica ao mundo todo com uma tarifa para quase todos os países, com poucas exceções. Ninguém jamais fez isso antes. O que é isso? Isso não é sinal de calma, é economia do desespero. E se você duvidava, esse vai e vem só mostra o desespero deles. 2 dias de algo. Na segunda, tem que voltar atrás porque o mercado de títulos enlouquece. Na quarta, tem que reverter porque nossos aliados vão retaliar. Os chineses estão mostrando isso. Até os europeus
sem coragem como são hoje, pensam em reagir. Mas não é os Estados Unidos do século XX. São os Estados Unidos em declínio, com políticas instáveis. Nossa, isso é. E o mundo todo, um último ponto. O mundo todo recebeu um presente. Meu professor Hegel teria me dito para esperar isso. O senhor Trump acusa o mundo de trapaça e espera se safar com suas ações. Ele deu um presente aos líderes que culparão Trump pelos problemas. Trump, ele os ensinou. E haverá um fundo de verdade nisso, pois as tarifas impactam e prejudicam as pessoas em seu país. Todos vão reclamar, e os líderes terão que culpar alguém. Trump mostrou como fazer isso. Trump ensinou-lhes como fazer. Culpem-no. E haverá mais verdade nisso do que quando Trump iniciou. Trump que deu início a isso. Como Hegel diria, seu plano era onerar o mundo e fazê-los pagar pelos problemas dele. O resultado? Eles o culparão. O oposto está implícito no que ele fez, mas ele não parece entender nada disso e continua agindo assim. 90 dias de espera, ou seja, a incerteza das últimas semanas agora se estenderá pelos próximos 3 meses. O quê? Maio, junho, julho, ninguém sabe como ou onde investir. Não se saberá as cadeias de suprimentos, pois não se sabe onde, por quanto tempo ou quão altas serão as tarifas. Como decidir? Você não faz nada, você espera. E como o Sr. Keynes nos disse, quando os patrões esperam, vemos como o capitalismo nos torna reféns do que poucos fazem com seus lucros. Se não os reinvestirem e gastarem, estamos ferrados. E, de repente, o que vemos? Estagnação pela retenção e incerteza, junto com a inflação das tarifas. E temos aquele horror da estagflação que volta para nos assombrar. É uma política econômica caótica, nascida do desespero, cujo resultado provável será muito problemático. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Uma das matérias está em inglês, por quê? Porque eu achei ela há poucos minutos atrás, mas ela se completava tão bem com o vídeo que eu resolvi soltar ela. Pra a dublagem sair perfeita, eu tenho que me dedicar bastante tempo. Então, como eu não tinha esse tempo, que eu tenho que ir correndo para a faculdade agora, eu preferi soltar ela da forma que está. Acredito que deu para entender tudo perfeitamente. Também depois das falas do Richard Wolff já dubladas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem bastante like, comentem bastante, porque isso ajuda em tudo. Então é isso, deixe seu like, inscreva-se no canal para ajudar na divulgação e valeu!